Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Gálatas capítulo 6, é só um versículo, versículo 7. Amém, irmãos? Eu vou ler, os irmãos logo em seguida repetem. Pode ficar sentado como os irmãos estão. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não se deixe enganar. Ninguém pode roubar de Deus. A pessoa que não olha. Então, meus queridos, vejam só. Esse texto da Bíblia, ele fala de uma coisa muito importante para todos nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, irmãos? A Bíblia está dizendo que tudo o que nós fazemos em nossa vida se assemelha a uma plantação, ou se assemelha a uma semeadura, não é? Então, irmãos, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é uma semeadura, é uma plantação na nossa vida. Você está entendendo, meu irmão? Por exemplo, quando você acorda pela manhã, não é? E sai para trabalhar, você está semeando. Você sabia disso, meu irmão? Semeando uma vida profissional, não é assim, meu irmão? Uma vida financeira, enfim. Meus queridos, quando você estuda, você está semeando o seu futuro para você ser um bom profissional, não é assim, meu irmão? Os nossos relacionamentos, todos eles, de amizade, relacionamento profissional, relacionamento afetivo, todos eles também são a semeadura. Aquele que semeia numa amizade, meu irmão, vai colher um irmão, não é assim, meu irmão? Provérbios 17, né? Em todo tempo amo um amigo e no dia mau nasce o irmão. Então é uma semeadura, né? E quando você vê a pessoa amada, aquela pessoa que você diz, é aquela pessoa, né? Você começa a investir, compra um boboizinho, né? Geles, né? Depois uma caixinha de chocolate, depois uma Nutella, né? O negócio vai progredindo até que sai um relacionamento, né? Assim, meu irmão, você está investindo em aquele... E olha só, não se engane não, meu irmão. Namoro de crente, não é que todo namoro de crente tem que ser para casar, mas a intenção é essa. Você está entendendo, meu irmão? O cara não namora só, eu vou namorar porque ela é bonitinha, eu vou namorar porque ele é um gatinho miau. Não, meu irmão, você vai namorar porque você tem um objetivo. Diga glória a Deus, você vai conhecer a pessoa, né? Por isso que tem que ser a pessoa certa. É uma semeadura, você está plantando, diga assim, eu estou plantando. Então, meus amados, a Bíblia diz aqui, aquele que semeia, planta. Não, aquele que semeia, colhe, né? Ele planta, ele colhe, né? E eu já preguei aqui outros dias, né, sobre a lei da semeadura, mas sabe de uma coisa, meu irmão? O que você plantar, você vai colher. Diga assim, o que eu plantar, vou colher. Então vejam, meus amados, para ilustrar o que nós estamos dizendo aqui, eu vou usar dois exemplos bíblicos, dois personagens bíblicos que vão nos mostrar o que é que acontece quando a gente semeia na nossa vida. É um exemplo negativo e um exemplo positivo. E o primeiro exemplo que eu quero dar aqui nessa noite é de um homem chamado Sansão. Como é o nome dele? Sansão. Da tribo de Dan, filho de Manoá. Meu irmão, esse homem, ele foi um homem extremamente abençoado por Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque nessa época, quando ele nasceu, Deus escolhia juízes para libertar o seu povo. E Sansão, filho de Manoá, foi um juiz que Deus escolheu para libertar o seu povo. E ele nasceu de uma forma, meu irmão, totalmente inusitada, porque a sua mãe não podia ter filhos. E Deus mandou um anjo e disse, eu vou dar filhos a Manoá. Diga glória a Deus. E assim aconteceu, nasceu Sansão e foi feito um voto nazireado sobre a vida dele. Voto de quê, irmãos? Nazireado, tem nada a ver com o Nazareno de Jesus. Alguns dizem, Jesus era nazireu, nada a ver, Jesus era nazareno, amém, meu irmão? Mas sobre Sansão houve um voto nazireado. Dentre outras coisas, ele não poderia tocar numa pessoa morta, não poderia beber bebidas alcoólicas, e mais que um voto sobre a vida dele, né? Para ele não rapar o cabelo, né? O camarada naquele tempo já andava de dreadlock, porque ele tinha sete tranças. Então, dreadlock foi inventado por Sansão, né? Não foi na Jamaica. Sansão tinha um dreadlock, né? 7 tranças. E aí, meu irmão, um homem extremamente abençoado por Deus. E acima disso tudo, meu irmão, Deus deu uma força descomunal a Sansão. Olha que coisa, meu irmão. Ele tinha uma força, meu irmão, que nenhum homem poderia resistir. Com uma queixada de burro, um dia ele estava invocado, uma queixada de burro, ele matou 1000 homens, não é? A Bíblia diz que ele vinha por um caminho, aí um leão se meteu a besta com ele, ele matou o leão, rasgou o leão no meio, ele rasgou o leão no meio. Era uma força descomunal. Uma vez quiseram
prenderam, meu irmão, e eles simplesmente fecharam uma porta de ferro, não é? E os inimigos estavam do outro lado. Ele disse: espera aí que eu vou juntar tudinho. Arrebentou a porta e saiu arrastando os inimigos em cima da porta, a porta de ferro. Ele levou todo mundo. O camarada era o cara, diga glória a Deus. Mas ainda, meus queridos, todos os juízes que apareceram, o povo clamou por um juiz. Mas quanto a Sansão, a coisa foi diferente, porque o povo não clamou, foi Deus que quis. Deus diz: eu vou levantar ele, diga glória a Deus. Mas olha só, meu irmão, Sansão, eu falei aqui, meus queridos, que tudo que a gente faz na vida, a gente está plantando, não é assim, meu irmão? Será que Sansão, a despeito de todas essas coisas boas na vida dele, será que ele plantou coisas boas na sua vida, meu irmão? Olha só, em primeiro lugar, meus queridos, logo no início da história dele, a Bíblia diz, meu irmão, que ele casou-se com a mulher dos inimigos. Olha só, meu irmão, casou-se com uma mulher filisteia, algo que era proibido para um judeu comum, quanto mais para um nazireu. Olha só, meu irmão, ele simplesmente fez aquilo que era contrário ao que Deus queria para ele. Ele foi lá e disse: pai, eu estou apaixonado por aquela mulher. E o pai dele mandou lá: homem, pelo amor de Deus, logo dos inimigos é ela mesmo, não adianta. Aí o pai disse: então eu vou lá. E conquistou aquela mulher para um filho, e ele casou com a mulher filisteia. Não deu nada certo, meu irmão, acabou matando meio mundo de gente, ela acabou, como é que eu posso dizer, numa linguagem bem para não atingir os irmãos, ele teve uma certa protuberância na cabeça, uma peruca de touro, algo assim como os irmãos querem, a mulher traiu ele matou meio mundo de gente, foi uma confusão, porque, meu irmão, a gente tem que casar com a pessoa certa, diga glória a Deus. Meu irmão, tem que ser dentro da vontade de Deus, tem que ser a pessoa certa, diga glória a Deus, meu irmão. E aí, meus queridos, aconteceu que ele, todo errado ali, casou com a filisteia, e mais ainda, meu irmão, ele quebrou o seu voto, porque ele não poderia beber bebidas alcoólicas e nem tocar em mortos. E aí, meu irmão, ele bebeu, a Bíblia diz, ele não só tocou no morto, como ele próprio matou os camaradas, matou e tocou. É coisa terrível, meu irmão, ele quebrou o seu voto de nazireado, diga misericórdia. Meu irmão, ele não levou o seu chamado a sério. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que ele foi chamado como juiz para libertar o povo de Israel. E você não vê em momento algum ele interessado em libertar o povo de Israel, mas pelo contrário, ele bebia com os filisteus, ele andava com os filisteus, ele andava com prostitutas dos filisteus, ele estava envolvido com o inimigo, ele não levou a sério o seu chamado. Amém, queridos? E olha só, meus amados, acima de tudo isso, nós não vemos um homem comprometido com Deus. Nós vemos um homem simplesmente vivendo para si mesmo, comprometido consigo mesmo. E aí, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quantos crentes vivendo da mesma maneira? É ou não é, meu irmão? Brincando com as coisas de Deus, dizendo que é sem ser. Não é assim, meu irmão? Travestido de uma coisa sendo outra. Não é assim, meus queridos? Fazendo inclusive, meus amados, do chamado de Deus, algo de chacota, ele fazendo essa série de coisas que ele fez, traindo a causa de Deus. Hoje tem muitos assim, meu irmão, muitos brincando com as coisas de Deus. Mas eu quero lembrar para os irmãos que no início do texto de Gálatas 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: com Deus não se brinca, ou de Deus não se zomba, porque Deus, meu irmão, é Deus, Ele é soberano, não há ninguém nessa terra que brinque com Ele, com o chamado dEle, sai impune. Pode ser quem for, pode ser até uma pessoa escolhida de dentro da igreja, mas paga o preço, porque está brincando com as coisas de Deus. E Sansão brincou com as coisas de Deus. Para resumir a história, meus queridos, ele se encanta com uma mulher chamada Dalila. E aí, meu irmão, foi aquele amor terrível. E Dalila, olha só, meu irmão, por 7 vezes, qual é o segredo da tua força? E Deus disse: não diga a ninguém, não diga a ninguém qual é o segredo da sua força. Na verdade, meu irmão, a força de Sansão não estava nos cabelos, estava na obediência. Amém, irmãos? Como também a nossa força não está em nada externo, está na nossa obediência. Mas aí ele ficava brincando, se me amarrar com uma corda nova, que não foi usada ainda, a minha força. E olha só, meu irmão, aí a mulher amarrava ele, quando ele estava amarrado, dizia: lá vem aí os filisteus, e os camaradas iam chegando. Quando chegava, ele rasgava, os caras corriam de volta, e ficou naquela coisa. E ela:
Tu quer me fazer de palhaço, homem? Me diz qual é o segredo. E aí, enfim, meu irmão, por 7 vezes. E por último ele disse: se cortarem as minhas tranças, perderei a minha força. E assim foi feito, né? Os filisteus entraram sorrateiramente. Não foi Dalila que cortou o cabelo dele, viu, meu irmão? É um dado aí para você. Não foi Dalila, como alguns filmes fazem. Foi os filisteus entraram sorrateiramente e cortaram as tranças dele, cortaram o dreadlock do homem. Amém? E aí, meus queridos, ele perdeu a sua intimidade com Deus, perdeu a sua força. Diga assim: misericórdia. E aí, meus queridos, veja só, o que foi que Sansão plantou na sua vida? Ele poderia ter plantado uma vida direcionada para Deus, até porque ele tinha um voto para com Deus. Você está entendendo, meu irmão? Ele tinha um voto de nazireado, ou seja, ele tinha um voto de ser íntimo de Deus, um voto específico, mas ele não honrou o seu chamado. E a Bíblia diz, meus queridos, que ele foi colocado como palhaço dos seus inimigos, porque a Bíblia diz, meus queridos, que quando os filisteus pegaram Sansão, aí disseram: é esse aí que nos perturbava, é esse que matava, batia em todo mundo. Sabe o que foi que fizeram, meu irmão? Vazaram-lhe os olhos e colocaram ele para trabalhar para os filisteus. E olha só, quando havia festivais, a Bíblia diz que os homens pegavam Sansão para zombar dele com os olhos vazados. Você sabe que é os olhos vazados? Ele não era só cego não, meu irmão. Ele não tinha mais o globo ocular, era só os buracos. Você imagina como é que ficava um homem daquele, né? Outrora forte, agora sendo zombado. Sabe por quê, meu irmão? Jesus lá em Mateus capítulo 6 diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora aí. E o que, irmãos? Pisado pelos homens. Meu irmão, quando o crente perde o seu sabor, ele é humilhado. Quando o crente ele perde o seu sabor, meu irmão, a sua intimidade com Deus, ele só presta para ser humilhado, motivo de chacota de todo mundo. E Sansão foi assim, meu irmão. Ele tornou-se palhaço dos seus inimigos. Diga misericórdia. E ele tinha um chamado, meu irmão, para libertar o povo de Israel em vida. Mas por causa da sua semeadura, por causa daquilo que ele plantou na sua vida, ele só veio cumprir a sua missão no momento da sua morte. Diga misericórdia. Os irmãos sabem que houve um festival, né, dos deuses lá dos filisteus, e aí trouxeram ele, zombaram e colocaram o homem, né, entre os pilastros daquele templo, e ele disse: Senhor, eu já não aguento mais tanta zombaria do que estão fazendo comigo, dá-me força só mais uma vez. E aí, meu irmão, ele simplesmente detonou ali a estrutura daquele templo, o templo veio abaixo, matando os filisteus e a ele também. Ele poderia, meu irmão, muito bem ter cumprido a sua missão em vida, mas teve que cumprir na sua morte. Sabe por quê? Porque o que Deus quer, meu irmão, o que Deus determina, ninguém pode voltar atrás. Foi o que o diácono Rivaldo falou aqui, né? Isaías 43:13, logo no início do culto: operando eu, antes que houvesse dia eu sou, né? E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus quer, meu irmão, não adianta. Então Deus queria que Sansão libertasse o povo, ele fez, mas na sua morte. Eu não estou aqui, meus queridos, julgando salvação de ninguém. Sansão está salvo, Sansão não está. Isso aí é ele com Deus. Mas uma coisa eu sei: ele plantou e colheu. É como diz lá Oséias capítulo 8 versículo 7: ele plantou vento e colheu tempestade. Ele plantou coisas ruins na sua vida e colheu tempestade. Esse é o primeiro exemplo que eu quero dar nessa noite, um exemplo negativo, mas eu quero também dar um exemplo positivo, um exemplo de alguém que plantou verdadeiramente coisas boas na sua vida e no Evangelho. Eu quero falar de Paulo. De quem, irmãos? O apóstolo Paulo. Diga assim: o apóstolo Paulo. Vamos dar honra devida a quem tem honra, né? Ele é apóstolo, ele era apóstolo. Então veja só, meu irmão, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele não era um homem fácil. Sabe por quê, meus queridos? Porque antes de ser cristão, ele era um camarada sagaz, né? Perseguia os crentes, e pelo que dá para entender das suas cartas, ele
mandou matar e possivelmente ele também tenha matado pessoas em nome da sua religião. Você está entendendo, meu irmão? Nós estamos estudando a Epístola de Gálatas, né? Já vimos isso, a respeito disso, alguma coisa. Ou seja, meus queridos, ele simplesmente não era uma pessoa fácil, ele era uma pessoa difícil. E depois, meu irmão, de convertido, Deus converteu, mudou o seu coração, quebrantou aquele homem, mas continuou sendo uma pessoa difícil, porque nós vemos aqui na Bíblia diversos embates dele, né? Embate dele com Pedro, com quem, irmãos? Ele discutiu até com o seu mentor Barnabé a respeito de João Marcos, né? Saiu todo mundo, quando ele ficou preso, todo mundo abandonou, só ficou Lucas com ele. Ele reclama, né? Ele diz: todo mundo foi embora, só ficou comigo o médico Lucas, porque ele não era uma pessoa fácil. Se você ler, meus queridos, o Novo Testamento, você vai ver que ele era uma pessoa um temperamento colérico, né? Ele era aquela pessoa, né? Escreveu, não leu, o negócio pega, né? Para a gente não terminar aqui o Haddad, mas escreveu, não leu, né? Já era com ele, porque o camarada era tinhoso, vamos dizer assim, não era fácil conviver com ele. Olha só, meu irmão, quando ele pregou, estou falando aqui da personalidade dele, para você entender o que ele plantou na vida dele. Meus queridos, quando ele foi pregar lá na igreja dos Coríntios, os Coríntios era tudo, era o que, irmãos? Diga assim, mão de vaca. Não queria abençoar, meu irmão, a vida da igreja. Aí sabe o que ele fez, meu irmão? Está lá em Filipenses, ele recebeu ofertas das igrejas da Macedônia, e ele disse assim: olha, eu tive que trabalhar com minhas próprias mãos, e quando não pude mais, a igreja da Macedônia me ajudou. Os próprios filipenses tiraram. Está lá em 2 Coríntios, você vai ler quando você vê, ou ver quando você lê 2 Coríntios, meu irmão. Tiraram da sua pobreza a igreja de Filipos e me deram, que eu fiquei abastado. Diga glória a Deus. E olha só como é que ele era. Ele diz assim: ninguém vai tirar a minha honra disso. Ou seja, se eu for pregar entre vocês de novo, eu não quero dinheiro de vocês não. Vocês, né, não querem abençoar a obra, Deus vai levantar outro. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque ele era um homem difícil de lidar. Porém, meus queridos, a Bíblia diz que ele honrou o seu chamado. Porque quando Deus tocou no coração de Ananias para ir lá na casa de Pedro, o curtidor, para orar por ele, porque ele estava com aquelas escamas nos olhos, Deus disse assim a Ananias: olha, ele é um vaso escolhido, e ele vai ver como é precioso sofrer pelo meu nome. Meu irmão, se você pegar a história de Paulo, você vai ver que ele cumpriu a risca o seu chamado, porque o camarada sofreu. Quando foi, meu irmão? A Bíblia diz que ele foi açoitado muitas vezes, esteve em naufrágio, esteve preso, mas uma coisa eu sei, meu irmão, ele honrou o evangelho que ele abraçou. Ou seja, ele era uma pessoa difícil, meu irmão, mas ele levava o reino de Deus a sério. Diga glória a Deus, meu irmão. Paulo foi um instrumento de Deus, meus queridos. Grandes milagres aconteceram por meio dele. A Bíblia diz que ele pegava lenços e aventais, porque a obra de Deus não tinha tanta gente, né, fazendo a obra de Deus, então era necessário fazer isso. Ele mandava seus lenços, seus aventais, e quem tocasse, meu irmão, naqueles lenços, naqueles aventais, era curado. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele tinha fé, ele levava o reino de Deus a sério. Irmãos, a Bíblia diz que ele pregou uma certa vez e se estendeu muito, e um jovem, né, que estava, um jovem terrível, sentado na janela, ó, do segundo andar. Que lugar tremendo para o jovem sentar, né? Estava lá sentado, aí daqui a pouco ele cochilou, porque Paulo estava pregando. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que o jovem caiu e morreu, não é? O nome do jovem é Eutico, né? Eutico. Aí o jovem caiu e morreu. Aí todo mundo, pronto, morreu, né? Porque ele cochilou. Quem cochila na igreja, só Jesus pede a bênção, né, irmão? Aí ele caiu e morreu. Aí a Bíblia diz que Paulo disse: fiquem tranquilos. Olha só, meu irmão, ele abraçou o jovem, orou, e aí Deus restituiu a vida àquele jovem. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: olha, fica sentado aí e eu vou voltar a pregar. Continua a pregar até meia-noite, né? Então o camarada pregou acho que umas 4 horas seguidas. Ele foi instrumento de Deus. Você está entendendo, meu irmão, o milagre na vida dele? Ele foi instrumento de Deus, que ele foi levado à presença do rei Agripa. Ele foi levado, meu irmão, à presença do procônsul, parece que é Paulo Sérgio, não é Sérgio. Enfim, meu irmão, ele foi instrumento de Deus. Ele pregou ao rei Agripa, que o rei Agripa disse: rapaz, por pouco você não me persuade, ou não me persuadiu a ser cristão. O cara foi instrumento de Deus ou não foi, meu irmão? Sabe por quê? Porque ele estava plantando o evangelho na sua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele levava
o seu chamado a sério. E olha só, meus queridos, ele tinha uma tão grande intimidade com Deus, que em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, a Bíblia diz, meu irmão, que ele foi levado ao terceiro céu. Olha só, meu irmão, eu vou falar aqui do terceiro céu para não haver dúvidas a respeito disso. O primeiro céu, meus queridos, é este céu onde estão as nuvens, né? A estratosfera, a mesosfera, tudo que é fera que está lá em cima, é esse céu, primeiro céu. O segundo céu, meus queridos, é o universo, onde estão os planetas. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas existe o terceiro céu, existe o que, irmãos? Que homem nenhum, em seu estado físico pode ir para lá, né? Paulo foi, mas ele disse que não sabe se em espírito ou na carne, né? Se em espírito ou não, ele foi em espírito, logicamente. O terceiro céu é o paraíso, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi lá e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. Agora, meu irmão, você já imaginou o grau de intimidade desse homem com Deus, ao ponto de Deus levá-lo até o terceiro céu, até o paraíso, a presença de Deus, para ouvir coisas que os homens daqui na terra não podem ouvir? Você imaginou a intimidade desse homem? Sabe por quê, meu irmão? Apesar de ser uma pessoa difícil, uma pessoa, né, vamos dizer assim, um troglodita evangélico, mas ele era um homem que levava o seu chamado a sério, ele honrava o evangelho que ele havia abraçado. Diga glória a Deus, meu irmão. E o que foi que esse homem colheu, meus queridos, diante disso tudo? Porque você vai ver uma vida pautada na palavra de Deus, mas uma vida não muito fácil, porque ele foi açoitado, ele foi preso, né? ele foi apedrejado, tiveram que jogá-lo ou descê-lo pela muralha para ele não morrer, queriam matar ele, né? Os irmãos sabem dessa história. Quer dizer, uma vida, né, que foi uma vida pautada pela palavra, mas não foi uma vida fácil. Amém, queridos? Não está entendendo? Mas o que foi que ele colheu, meus queridos? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Quantas cartas, irmãos? Se foi ele que escreveu Hebreus, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ele foi o maior doutrinador da igreja. A Bíblia diz, irmãos, que o príncipe dos apóstolos quem era? Diga assim, Pedro. Ele era o príncipe dos apóstolos e tal. Mas o maior doutrinador quem foi? Paulo. Ele foi um homem que ele soube como doutrinar a igreja. Deus usou tremendamente, escrevendo 13 cartas do Novo Testamento. Irmão, você sabe o que é isso? O camarada escreveu a Bíblia. A inspiração que ele tinha, nenhum de nós tem, nem nunca vai ter, porque a inspiração que só desceu sobre, ou só inspirou, só os homens que escreveram a Bíblia estava sobre ele. Ele colheu isso, meu irmão, porque ele plantou o evangelho na sua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Como eu já disse para os irmãos, ele colheu a sua ida ao paraíso pela intimidade que ele tinha com Deus. E olha só, irmãos, a Bíblia diz que lá no livro do Apocalipse, né, quando João vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela tem 12 portas. Ela tem o que, irmãos? 12. E sobre essas 12 portas estão escritos o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Diga glória a Deus. E sobre essas 12 portas estão escritos o nome dos 12 apóstolos. Eu vou dizer uma coisa, não está lá escrito o nome de Judas não, porque Judas perdeu o seu lugar. Ah, pastor, mas o lugar de Judas foi preenchido por Matias. Irmãos, eu sei que a Bíblia diz que foi preenchido por Matias, mas não diz nada do que Matias tinha feito pelo Evangelho. Você está entendendo, irmãos? Mas a Bíblia diz que este homem foi o maior doutrinador da igreja. Por isso eu creio que o nome dele vai estar lá na Nova Jerusalém, sobre as portas da Nova Jerusalém. Isso porque, meus queridos, ele plantou o Evangelho na sua vida. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Agora, comparando esses dois exemplos, já estou concluindo, meus queridos, comparando esses dois exemplos que eu acabei de dar nessa noite, ambos foram chamados por Deus. Quando foram, irmãos? Ambos foram chamados por Deus, ambos foram capacitados por Deus, porque Sansão, irmãos, o Espírito Santo descia sobre ele e ele tinha a força necessária para livrar o povo, apesar de não ter livrado. Não é assim, irmãos? E a Bíblia diz que Paulo, quando se converteu, passou 3 anos lá no deserto da Arábia, possivelmente aprendendo o Evangelho. Diga glória a Deus, aprendendo, crescendo, estudando, para poder ser o maior doutrinador da igreja. Ou seja, Deus chamou os dois, Deus capacitou os dois. Porém, irmãos,
Sansão não honrou o seu chamado. Diga assim: Sansão não honrou. Já Paulo, meus queridos, honrou o seu chamado. Diga assim: Paulo honrou. Sansão, meus queridos, viveu a sua vida para si. Ele estava preocupado consigo. Ele casou, ele descasou, ele matou, ele fez tudo. Inclusive ele perdeu até a sua força pensando em si mesmo e não no povo. Já Paulo, meus queridos, ele viveu uma vida para Deus. Ele não pensava em si mesmo. Ele disse assim, que a vida dele era um sacrifício, uma oblação para Deus. Tanto fazia ele ficar aqui e trabalhar, como ir e ficar lá com o Senhor, porque ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida não é minha, a vida é dele. Diga glória a Deus, irmãos. Sansão, meus amados, virou um palhaço. Olha só, meu irmão, virou um palhaço. Por quê, meus queridos? Quem planta coisas desse mundo vira um palhaço para o mundo. É crente, é um crente palhaço para o mundo. Mas Paulo, meu irmão, virou um mártir. Meu irmão, você já imaginou a honra de você morrer, não porque você fez nada de errado, mas por causa do Evangelho? Essa foi a honra de Paulo. Ele deu a sua vida pelo Evangelho. Sansão virou um palhaço, Paulo virou um mártir. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Agora veja, meus queridos, Sansão olhando para o seu passado, o que é que ele podia ver? Se a gente pudesse conversar com Sansão hoje, possivelmente ele esteja lá no paraíso, a gente não pode conversar com ele, mas quem sabe quando a gente chegar lá, né? Pergunta a ele assim: Sansão, olhando para o teu passado, o que foi que você fez? O que foi que você plantou? Ele vai dizer: eu plantei na carne. Não é assim, meu irmão? Eu plantei para mim mesmo, eu vivi para mim. E Paulo, meus queridos, se nós pudéssemos conversar com ele, olhar para ele e dizer assim: Paulo, olhe para o passado, o que foi que você plantou na sua vida? Ele vai dizer: plantei o Evangelho, eu fiz a obra de Deus, eu cumpri o chamado que Deus me chamou. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Agora eu pergunto a você, meu irmão, se eu chegasse, lá no paraíso, onde você vai estar, e perguntasse: o que foi que você plantou na sua vida inteira? O que é que você ia responder? Não é? Eu fiz muita coisa, eu joguei bola, eu fui ao cinema, eu me diverti, eu me distraí. Não é assim que muitos crentes vão dizer, meu irmão? Porque a vida para muitos é só diversão. Não é assim, meus queridos? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: plante uma vida pautada no Evangelho, que você vai colher, meu irmão, uma vida em glória para com Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Então olha só, meus queridos, o que é que nós temos semeado? Pastor, mas eu comecei agora, faz pouco tempo que eu me converti. É momento de você começar a semear agora. Não pense assim: quando eu fizer seminário, quando eu for isso, não, meu irmão, é hoje. Começa a plantar hoje o Evangelho na sua vida e na vida dos outros. Amém, meu irmão? Olha só, meus queridos, estava conversando ali com o diácono Maclay no começo do culto. O que é que te impede, meu irmão, de você plantar o Evangelho na vida daqueles que entram em contato com você? Sabe por quê, meu irmão? Hoje em dia está cada vez mais difícil o evangelismo de porta em porta. Está ou não está, meu irmão? Ninguém quer mais abrir a porta para ninguém, né? Os pobres dos carteiros, às vezes vai fazer nem entrega direito, porque ninguém quer abrir as portas. Não é assim que acontece, meu irmão? Mas olha só como é que o Evangelho está sendo pregado por aqueles que têm compromisso com o Evangelho. As pessoas que entram em contato com os crentes que têm compromisso. Daqui a pouco a pessoa não sabe nem evangelizar, mas diz assim: olha, domingo tem culto na minha igreja, vamos lá. Amém, meu irmão? Você está fazendo a obra de Deus. Talvez você não tenha tantos argumentos para evangelizar, mas alguém chega para você e pergunta assim: me explica a Trindade. Como é que é isso? Três Deus. Jesus é Deus de verdade, o Espírito Santo é só uma força. Como é que é isso? O pão se transforma realmente no corpo do Senhor e o vinho no sangue. Como é que é isso? Você talvez não saiba responder, mas você pode dizer assim: olha, faz o seguinte, aparece num culto na minha igreja, porque o Evangelho é pregado lá. Você vai entender esse mistério. Você está entendendo, meu irmão? O que é que está impedindo de você plantar o Evangelho na vida das pessoas? O que é que está impedindo de você semear, meu irmão, uma vida de santidade e justiça em você mesmo? Não é assim, meu irmão? Desculpa, quando eu falo de santidade, meu irmão, eu estou dizendo uma vida pautada para agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu falo de santidade, é uma vida para agradar a Deus. O que é que está impedindo, meu irmão? A gente só agrada a nós mesmos, aos nossos desejos, agrada ao mundo, né? A opinião pública, a opinião dos amigos, a opinião do
povo do trabalho, a opinião da universidade, a opinião não sei de quê, a opinião da família. Meu irmão, agrade a Deus. Amém, meu irmão? É melhor você agradar a Deus e ir para o céu do que você agradar ao povo daqui, ficar por aqui mesmo ou ir para um lugar pior. Não é verdade, meus queridos? Então, quando eu falo de vida de justiça, eu estou falando de uma vida, meu irmão, de retidão, uma vida que não precisa você, viver o jeitinho brasileiro, pagar propina, ou sei lá, dar um golpe, vender mais caro. Esse período aí, meu irmão, que nós estamos vivendo, pessoas, por causa da paralisação dos caminhoneiros, pessoas comerciantes que compraram gás, sei lá, a R$50, estão vendendo a 150, não é assim, meu irmão? Tirando lucro, em cima disso, um lucro que não era o seu lucro. Você está entendendo, meu irmão? É viver uma vida de justiça. Você pode dizer glória a Deus? Uma das bem-aventuranças é: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, e eles serão fartos. Ter fome e sede de justiça, meu irmão, alguns acreditam que é assim: Deus vai fazer justiça na vida de Natan falou mal de mim, Deus vai fazer. Não, meu irmão, é de você fazer justiça. Fome e sede de eu e você praticarmos a justiça, amém, amados? E assim nós estamos plantando o Evangelho. E o que é que nós vamos colher? A vida eterna, uma vida inteira de gozo com Deus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Então não deixe para amanhã não, meus queridos. Comece a plantar hoje. Plante hoje o Evangelho, amém? Uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Diante da